Tá gravando já, viu? Pronto, beleza. Pessoal, muito boa tarde. A nossa segunda aula show de NTPPS, né? É uma alegria muito grande a presença de vocês aqui. Quero dizer que é sempre, né, uma satisfação muito grande, é sempre uma alegria, tá? Quando vocês, né, tiram esse tempo, né, para vir participar conosco, interagir, né, sobretudo nesses tempos, né, de pandemia em que a nossas aulas estão acontecendo de uma maneira mais diferenciada. Então, sejam muito, muito bem-vindos, tá? O tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro, né? Acho que não vamos chamar de aula. O tema do nosso encontro é desenvolvendo e exercitando o autoconhecimento, tá? Esse autoconhecimento que talvez vocês já ouviram falar, talvez vocês em algum momento da vida, em algum momento até das aulas, né, de núcleo, nós falamos muito sobre o autoconhecimento. Então, já que vamos falar de autoconhecimento, deixa eu me apresentar, né? Então, para que vocês possam me conhecer, né? Acho que é para nós começarmos bem esse nosso encontro. Primeiro, eu sou o Paulo Roberto, tá? Sou professor de NTPPS da Escola Maria Celeste, tenho 25 anos, uh, a minha área de formação é biologia, né? Ciência da natureza. Que mais? Tenho 7 irmãos, nasci no dia 3 de abril, em Fortaleza. Basicamente isso. São alguns dos meus dados pessoais, tá? E por que eu estou aqui? O principal objetivo de eu estar aqui com vocês é para que a gente possa promover, no caso, estou proporcionar um momento de reflexão, tá, sobre vocês mesmos, sobre a sua história, sobre suas características, né, sobre como você vê o mundo e vê as coisas. Tá? Então, esse é o principal objetivo de estar aqui agora, tá? As minhas principais características, vamos lá. Acho que eu me considero um pouco, né, eu sou responsável, organizado, ah, basicamente isso, responsável e organizado. Acho que são uma das minhas principais características. E o que eu gostaria de melhorar em mim? Eu acho que eu sou um pouco agoniado, né? Que quando eu quero algumas coisas, quando eu quero resolver alguma coisa, tem que ser agora, para já, né? Para agora. O meu signo é Áries, né? Nasci no dia 3 de abril, e é basicamente isso, tá? Eu estou falando aqui de uma maneira, né? Perguntei e já respondi, porque, para ser sincero, eu já pensei com antecedência. O que era que eu ia dizer? Porque falar de você, falar de si próprio, nem sempre é uma coisa fácil, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Quais são essas características? Do que é que você gosta? O que é que você precisa melhorar? Às vezes a gente fica, né, assim, pensando, olhando e tal, ainda fica se perguntando, né? Então, nem sempre, né? Nem sempre falar de si é né, nem sempre falar de si é uma coisa boa, né? Não é que seja boa, não é uma coisa fácil, dizer assim, nem sempre é fácil, tá? Mas é isso. E esse sou eu, tá? Satisfação. Agora, para que vocês possam pensar, né? Leia essas afirmações e pensem. Relacionar-se bem com as pessoas exige de si uma postura ética. Você concorda com isso? Será que para se relacionar bem com as pessoas, eu preciso ter uma postura ética? Pense. A outra afirmação. Muitas vezes, a postura do outro é um reflexo de nossa própria conduta. Você concorda? Muitas vezes, né, a forma como o outro se comporta, a postura da outra pessoa, às vezes é reflexo de nossa própria conduta. Ou seja, a outra se comporta do modo como nós nos comportamos com ela. Será? Você concorda? Né?
Pense. Isso daí para que vocês possam já ir refletindo. Porque às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente vê muitas situações, né? As pessoas dizem, só eu vou tratar fulano do jeito que ele me trata. Ou então, às vezes tem até aquelas perguntas, aquelas afirmações, né? Rapaz, fulano, não sei por que fulano me trata tão mal se me trata tão bem. Né? Então, são algumas indagações para que vocês possam já ir refletindo, tá? Porque vejam bem, pessoal, as relações humanas, né, nós, seres humanos, não somos seres únicos. Não, somos seres únicos, né, claro. Mas não somos seres solitários, né, quer dizer solitários. Não somos seres solitários. Sempre nós temos uma convivência, né, uns com os outros, desde sempre. A gente não vive sozinho no mundo. Então, essas relações humanas é a junção. Né? São relações, né, em toda a sua complexidade da palavra, relação de humanos, pessoas humanas, gente, né? Com muitas características, muitas diversidades, pontos em comum, pontos que têm uma certa adversidade, seres humanos que se relacionam de uma maneira em vários contextos, de várias maneiras, tá? Então, todo esse conjunto de relações, juntamente com seres humanos, gente, pessoas, é o que nós vamos definir como convívio social humano, tá? É esse mix. Eu posso dizer que até aqui e agora, né, embora que virtual, está acontecendo um convívio social humano aqui. Aqui, de certa forma, nós estamos tendo uma interação. Eu estou falando aqui, vocês estão se manifestando pelo chat, de certa forma, vocês já estão criando ou reconhecendo algumas ideias que vocês têm sobre determinadas situações. Isso são relações, tá? Agora vejam, o convívio social humano, né, ele divide em dois, né, dentro do convívio. É o relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal. No relacionamento interpessoal, é a nossa relação com outras pessoas ou com outros meios, né? Inter, né? Vai além, outros. Então, relacionamento interpessoal é o meu relacionamento. Por exemplo, agora está acontecendo um relacionamento interpessoal. Eu juntamente com vocês. E também tem um relacionamento intrapessoal. É o relacionamento de você com você mesmo. Né? É algo mais algo mais interno. Né? Como é que eu convivo comigo mesmo? Que doideira, né? Que negócio é esse? Né? Eu conviver comigo mesmo? Pois é. Né? Então, nesse convívio intrapessoal, nesse relacionamento intrapessoal, eu conviver comigo mesmo, é que entra duas características fundamentais para que haja um bom convívio com a gente mesmo, que é o autoconhecimento e a autoestima. São fundamentais, tá? Para que a gente possa ter um bom convívio com a gente mesmo. Autoconhecimento e autoestima. Poço de maloqueira. Enfim, autoconhecimento e autoestima, tá? Isso está refletindo lá dentro do nosso relacionamento intrapessoal. Agora, a imagem, pessoal, a imagem, ela é a combinação de três percepções. Pôs maloqueira de novo. Três percepções. Como eu me vejo, como os outros me veem e qual a imagem que eu gostaria de transmitir. Três. Como eu me vejo, como os outros me veem e qual a imagem que eu gostaria de transmitir. A imagem, tá? Ela é uma combinação dessas três percepções. Como é que eu me enxergo, como é que os outros me enxergam, que imagem eu quero passar. Né? Então, quando falamos em imagem, ela passa, tá, por essas três dimensões. Porque, vejam, a imagem é a impressão que as pessoas têm de você. Você é uma pessoa, mas
como você não é um ser solitário, como você é um ser que tem uma convivência social humana, né, convive, né, socialmente com outras pessoas, né, a imagem é justamente essa impressão que as pessoas têm de você. E agora, é muito importante, mas muito importante, que a sua imagem seja um reflexo do que você é, tá? Porque nem sempre a imagem que a gente transmite é aquilo que nós somos, nem sempre. É o que muita gente fala das máscaras, né? Que, que assim, não se julga pessoas que usam máscara, porque às vezes tem máscaras por vários motivos, né? Às vezes é por mau caráter, pode acontecer, mas às vezes são por traumas e tal, enfim. Então, já é uma coisa bem mais complexa da gente comentar. Mas é muito importante que a imagem seja sinônimo, seja a mesma coisa daquilo que nós somos. Isso é importante, é leve, é saudável, né? Agora, a primeira impressão, né? Às vezes, talvez vocês já ouviram ou, sei lá, já viram alguém comentar aquela frase: a primeira impressão é a que fica, né? Então, geralmente, como nós, repito, nós estamos rodeados de pessoas, mas não são as mesmas pessoas sempre, né? Às vezes, quando a gente vai em um ambiente novo, num local novo, geralmente a gente encontra também pessoas novas. Assim também como as pessoas que estão no ambiente nos encontram e também nós somos seres, pessoas novas naquele ambiente. Então, de certa forma, gera-se aquela primeira impressão. Então, através do contato inicial, né, que é o chamado impacto inicial, que um causa ao outro estará condicionado. Né? Geralmente, quando a gente vê alguém novo ou quando alguém nos vê pela primeira vez, geralmente acompanha, junto da percepção da pessoa, esses fatores. Os fatores psicológicos, a experiência anterior, expectativas e a motivação. Né? Então, muitas vezes, quando nós vamos falar sobre, vemos uma pessoa, por dizer assim, quando nós vamos, nos encontramos, geralmente nós passamos a projetar ou ver a imagem da pessoa. E quando você vê a imagem, você não vê somente ali a figura física, você vê todo em sua integralidade, pelo menos em parte, né, da integralidade, que é a questão dos fatores psicológicos, a própria experiência anterior, você acaba aqui colocando meio que uma referência sobre uma situação que você viveu anteriormente, coloca expectativas e tem a própria motivação, né? Então, essa primeira impressão, ela poderá ser positiva, assim como poderá ser negativa. Poderá ser positiva. Haverá tendências de simpatia dos dois lados, né? Quando o santo se bate, né? Então, haverá essa primeira impressão positiva. Haverá tendências de simpatia dos dois lados que facilitará as relações interpessoais, né? Então, quando acontece essa simpatia de início, de certa forma, nós já vemos já tem uma primeira impressão positiva. Ao contrário, quando a primeira impressão ela é negativa, aí torna-se difícil o relacionamento, trazendo aborrecimentos desnecessários. Às vezes desnecessários mesmo, né? Às vezes é só não sei, às vezes é o primeiro contato e acontece alguma coisa que nunca acontecia antes, aconteceu só naquele dia, quando você viu a primeira vez aquela pessoa. Então, já cria-se aquela imagem, né, às vezes errônea, às vezes equivocada da pessoa. Então, isso gera uma primeira impressão negativa que pode dificultar, né, algumas relações. Por isso que a imagem, a forma como nós vemos as coisas, as pessoas, ela é tão importante, ela é tão delicada, tá? Eu vou colocar um desafio aqui para vocês. Desafio, assim, para discutir. O que é que você vê nesta imagem? Coloque aí no chat. O que é que você vê nessa imagem aí? Coloque aí no chat. Uma taça,
Certo, uma taça e duas caras. E dá pra ver, e tem duas caras aí. Show. O Carlos Maico viu só uma taça. Pois é. Aí tem um cálice, né? Uma taça. Cálice, taça, mesma coisa. Ou é um perfil de duas pessoas? Bacana. Vocês conseguem perceber que aí tem, ó, tanto tem um cálice, né? Uma taça, assim como tem um perfil de duas pessoas. Vejam bem aí. Olha só. Aqui o perfil das duas pessoas. Pessoal, olha só, aqui é a testa da pessoa, aí daqui é a parte do olho, nariz, né? Aí vai aqui a boca, e aqui do outro lado do mesmo jeito. É um outro rosto. Tá? Então percebam que numa imagem, alguns veem uma taça, né, um cálice, outros veem duas pessoas, né, o perfil de duas pessoas, alguns veem os dois ao mesmo tempo. Bacana, né? Parece mesmo com uma ampulheta. Só que tá um pouco desproporcional, né, Ed? Para uma ampulheta, tá assim. Sim, querido, uma ampulheta diferenciada. Pronto. É isso aí. Muito bem. E nesta imagem, o que é que vocês veem? Coloquei O no. homem, a sombra dele e a sombra da sombra dele. Pronto, um rosto, um índio. Certo. Veio um índio. Vem mais alguma coisa além de um índio? Parece que ela está certo. Muito bem. E aí? É um índio ou um esquimó? Né? Para quem não sabe, esquimó é aquele pessoal que mora naquelas regiões geladas e tal, que eles utilizam umas roupas bem grossas. Vocês percebem que aí tem, tanto pode ver um índio como um esquimó de costas, né? Vocês percebem aí que tem um esquimó de costas? Aqui, ó, essa parte aqui. Tá aqui a parte da cabeça do esquimó, aqui está o braço e ele aqui a parte das costas, né? Aqui os pés. Então, tem aí, Sim, ó. por que, que eu não tô vendo ninguém falando das queimadas do Pantanal? Gente, isso é sério? Edmilson, meu caro, a gente pode abrir uma discussão no final sobre isso, tudo bem? Agora a gente está falando sobre autoconhecimento, estamos falando sobre percepções, imagem, então no final a gente pode abrir um adendo para isso, tá? Então, percebam, vejam aí que temos um índio ou um esquimó. Então, vai muito pela a percepção. E aí, o que é que vocês veem nesta imagem? Muito bem. Vocês veem uma velha ou uma moça? Uma senhora e uma mulher bacana. Uma velha com pano na cabeça, tranquilo. Então percebam que aqui vocês podem ver uma jovem, né, com o rosto virado, assim também como podem ter aqui também a imagem de uma senhora, né, aparência velha com um pano na cabeça. Aí muitos podem ver, olha, cadê uma senhora? Cadê essa senhora? Aqui, a gente consegue perceber que tem aqui aqui o nariz da senhora, aqui os olhos, aqui seria a boca, aqui o cabelo, aqui o pano, né? Então tem aí uma velha e uma moça. E aí, o que que vocês veem aí? Uma rosa ou casal de namorados? Vocês conseguiram identificar onde é que está o casal de namorados? Duas pessoas.
Na Mirafolha. Pronto, muito bem, Josivão. É isso mesmo. Eles conseguem perceber que, olhando de uma maneira primeira, né, olhando somente a imagem, a gente consegue perceber que só tem uma rosa aí. Então, quando tem um olhar mais aprofundado, quando tem um olhar ali mais detalhado, consegue perceber um casal de namorados lá, né, no centro da flor. Bacana. E nesta última imagem, setas para a direita ou setas para a esquerda? Né? Setas para a direita ou setas para a esquerda? Show! Muito bem. Seta para a esquerda. Outros, se olhar para a parte verde, consegue também perceber setas para a direita. Né? Muito bem, Edmilson. Depende do seu ponto de visão. Show! É isso aí. Então, isso, né, essa imagem é forte, né, Mayra? Essa junção aí de amarelo com verde chega a dar uma clareada medonha no rosto. Então é isso. O mapa, ele não é o território, né? Assim como um mapa não é o território, na sua essência, nós operamos no mundo através de uma representação que fazemos de nós mesmos, né? Que fazemos do mesmo. Operamos através dos nossos mapas, né? Do nosso ponto de visão. Cada um de nós, não esqueça disso, cada um de nós tem o seu mapa que difere de pessoa para pessoa. Cada um tem um mapa. Cada um tem uma forma de nós vermos as coisas, uma maneira de nós até vermos as pessoas. Por exemplo, Gislene, às vezes tem uma determinada pessoa, uma determinada situação. A projeção que eu faço daquela pessoa ou daquela pessoa ou daquela situação é diferente da projeção que você pode fazer. Né? Então, porque são pontos de vista diferentes. Cada um tem um mapa diferente. Né? Então, já que cada um de nós temos um mapa diferenciado, então pode-se dizer que cada um enxerga, né, diferente. Né? Temos maneiras diferentes de enxergar as pessoas, as situações, né, os momentos. Entendeu? Outra coisa, e é a nossa interpretação da realidade, o mapa é a nossa interpretação da realidade e varia de pessoa para pessoa, conforme eu disse. Assim sendo, cada um de nós tem o seu mapa que nos guia em nossas ações e julgamentos. Né? Agimos de acordo com o nosso mapa, ou seja, agimos, e muitas vezes, de acordo com o nosso ponto de vista. Tá? Então, a formação do mapa, aqui é uma informaçãozinha um pouco mais técnica, né? Eu tirei de um artigo científico de psicologia, que ele fala das fases, né? As fases da formação do mapa. Né? Por exemplo, de 0 a 8 anos, o comportamento é dependente, investigador, e sofre influência principalmente da família. De 8 a 12 anos, é o comportamento descobridor curioso, na escola, religião, a influência. Aí por aí vai. De 12 a 16 anos, é o comportamento introvertido ou extrovertido, estuda ou não estuda, dá ou não valor à família, e a influência, no caso, seria os amigos, o ambiente e a classe social. De 16 a 25 anos, desejo de realização e conquista, realização afetiva. A influência está muito ligada ali ao emprego, ao amor. Só lembrando que isso são fases, né, formações cumulativas. Né? Não é porque eu passei dos 8 anos que eu deixei de ser dependente e investigador. Não. Na verdade, isso é cumulativo. De 25 a 35 é o comportamento da plena realização profissional, forte ligação afetiva ou não. Né? A influência está principalmente ligada à carreira, esposa, filhos, esposo. 35 a 50, consolidação dos objetivos, e a influência mais forte é da família. E 50 anos ou mais, comportamentos e a sensação de ter que realizar mais para autoafirmação ou provar.
né? Então, a influência está ali mais ligado à família, né, e à sociedade, tá? Então, o mapa, repetindo, o mapa características, né? A formação do mapa da pessoa começa na infância e vai pelo resto da vida, né? Você vai se construindo pelo resto da vida. Você não nasce já pronto, você vai se construindo. Este mapa, né, vai nortear a pessoa no seu modo de vista, no seu modo de vida e comportamentos em todos os contextos, tá? É o famoso tartaruga, né? Aquilo que a gente carrega, o que nós somos, né? O que construímos para o resto da vida. E poderá haver algumas alterações neste mapa, desde que a pessoa aceite novos valores e novas crenças no transcorrer da sua vida. Repetindo, esse mapa, o modo como vemos as coisas, não é uma coisa, não é uma coisa fixa, né? Ela vai se construindo e desconstruindo, né, no decorrer do tempo. Então, um meio eficaz de entrar em sintonia com uma pessoa é compreender seu mapa e saber interpretá-lo, aceitando como ele é, sem querer impor seu próprio mapa. Isso é fundamental. Eu queria só frisar esse último tópico. Um meio eficaz de entrar em sintonia com uma pessoa é compreender o seu mapa e saber interpretá-lo, aceitando como ele é, e sem querer impor o seu próprio mapa. Tá? Isso é fundamental, isso é imprescindível para que se crie essa boa sintonia, tá, com uma pessoa. Então é para isso que entra o autoconhecimento. Por isso que é tão fundamental o autoconhecimento. Tem aí essa imagem, né, uma espécie de um iceberg, que é para demonstrar o quanto nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Né? A gente sabe pouquíssimo sobre nós. Eu acho que o que a parte consciente, né, aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos, é só uma ponta, né, do iceberg. Ao contrário, o inconsciente é uma zona aí de muitos, né, de muito a se descobrir. Então, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é o diálogo interno consigo mesmo. O único caminho capaz de atingir o autoconhecimento é a profunda reflexão das experiências obtidas na vida, pois podemos analisar nosso comportamento e compreender nossas ações, tá? Então, aí entra uma autoanálise. De onde vim? Né? Onde estou agora? E para onde é que eu vou? São análises, autoanálises fundamentais. E também vem aquelas perguntas, né, sobre, principalmente sobre o que a gente já passou. Por exemplo, quando eu passei por grandes problemas, como foi que eu reagi? Né? Outra coisa, diante de grandes oportunidades, como foi a minha reação também? Como reagir diante de grandes oportunidades? E diante dos grandes erros, né? Se houve os grandes erros, por que teve tantos erros? E que competências e talentos foram usados em cada uma dessas situações? Situações de problemas, situações de oportunidades, situações de erros, né? Que competências e talentos foram utilizados em cada uma dessas situações? Tá? Então, isso é fundamental, essas autoanálises. Nós refletirmos sobre a nossa vivência, tá? Principalmente sobre nossas origens, sobre o nosso presente e até sobre o nosso futuro. Isso é se autoanalisar, tá? Isso é você fazer um mergulho dentro de você mesmo para você ir se descobrindo. Isso é fundamental. Então, para isso, exige a humildade, tá? É fundamental para que a gente tenha esse bom êxito em nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós termos humildade e sinceridade também. Por exemplo, algumas frases que fundamentais nessa parte de humildade. Primeiro,
aprende a fazer silêncio íntimo e convive consigo próprio, tá? Aprende a fazer silêncio íntimo e convive consigo próprio. Isso é humildade. Outra, propõe-te espaço mental para exame de tuas necessidades, reflexão sobre a existência, equilíbrio de valores íntimos. Às vezes acontece muito, a gente vê muitas pessoas que vivem aí de uma maneira assim tão adoidada, não no sentido de julgamento, adoidada no sentido de, sei lá, não tem nenhuma perspectiva, né? Não tem nenhuma como se pode dizer, não tem ali um momento de parar para refletir sobre você mesmo, sobre sua história, sobre suas características. Fica aí entrando, vai no automático. Esse negócio de ir no automático, acontece que você vai lá, chega no final da vida e você percebe, olha, onde é que eu estou? Fica meio que perdido. Então, propõe-te espaço mental para o exame de tuas necessidades, reflexão sobre a existência e equilíbrio de valores íntimos. E também outra coisa, ser tu, tá? Ser tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Não é delegar para outra pessoa A, B ou C o que é que eu devo fazer. O que é que eu faço naquilo? Eu já perguntar a fulana. Como será que eu digo a perguntar a fulana? Mas que seja você mesmo. Seja você aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los na hora certa. Você mesmo. Não é outra pessoa, não. É você. Tá? Então, os relacionamentos, eles repassam, né, também por esses três campos. O relacionamento consigo mesmo, que é a chamada autoestima, com o próximo, que é a socialização, e, para quem tem crença, relacionamento com Deus, que entra a espiritualidade. Né? São algumas das as dimensões dos relacionamentos. Tá? Então, quando a gente conhece, né, os sentimentos, né, alguns sentimentos que nós descobrimos que afloram com o autoconhecimento. Né? Então, a gente consegue perceber que às vezes acontece muito de que nós temos algum momento que somos pessoas que têm ódio, tá? Acontece muito, assim como às vezes nós reconhecemos pessoas que têm um personalismo muito acentuado, ou seja, pessoas que acham que estão no centro do universo. Tudo gira em torno, né, da pessoa. Isso é chamado personalismo. Então, são algumas coisas que a gente consegue perceber, né, quando a gente passa a reflexão mais aprofundada. E vem os outros sentimentos, né, de apatia, vaidade, ciúme, orgulho, impaciência, intolerância. São coisas que muitas vezes consegue perceber nas outras pessoas, consegue ver, né, claramente em outras pessoas, mas não consegue enxergar dentro de nós mesmos. Tá? Então, são alguns dos sentimentos que a gente se depara, né, em um exercício de autoconhecimento. Mas, repetindo, quando nós falamos em relacionamento consigo mesmo, né, a relação intrapessoal, nós também nos deparamos ou nos vemos com o conceito de autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é a percepção que o indivíduo tem de seu próprio valor. Tá? A autoestima divide-se em estima elevada, assim também como baixa autoestima. Tá? Ela tem esses dois, estima elevada e baixa autoestima. São esses dois pontos, essas duas divisões, né, da autoestima. Vejam, o que quais são as características de uma pessoa de alta autoestima, ou seja, autoestima elevada. Vejam, sabem-se capazes de realizar aquilo que quiserem fazer, são altamente motivados, desejosos de aprender e, vejam bem, e não se preocupam excessivamente com o que os outros possam pensar. Né? Então,
tem muito disso. Autoestima são alguns desses comportamentos típicos, né, de uma pessoa com uma autoestima elevada, tá? Já a pessoa com baixa autoestima, vejam, não confiam em si mesmo, como acreditam que vão fracassar, não se esforçam para triunfar, não aprendem bem e procuram compensar seu sentimento de inferioridade criticando os demais, né? Então, isso é típico de uma pessoa de baixa autoestima, né? Principalmente isso, procurar compensar seu sentimento, né, de negatividade criticando as outras pessoas. Às vezes você está um pouco para baixo aí, se estou para baixo, então vou começar a criticar também e tal, porque a outra pessoa não pode ser melhor do que eu e tal, enfim. Então, isso também é aquela própria noção de achar que está sendo, sei lá, todo mundo contra você, enfim, né, são algumas dessas características. Então, para elevar a autoestima, é preciso algumas coisinhas, tá? Para elevar a autoestima, vejam bem, autoconhecimento, identificar as qualidades e não só os defeitos, aprender com a experiência passada e manter diálogo interno. E também fazer todos os dias algo que o deixe feliz. Tá? Então, isso é fundamental para a nossa autoestima subir. Tá? Principalmente fazer todos os dias algo que lhe faça feliz, algo que lhe seja agradável. Tá? Então, os resultados da autoestima elevada. Vejam bem, mais vontade em oferecer e receber elogios, o amor próprio aumenta, as relações se tornam mais saudáveis, a satisfação pessoal é mais acentuada e a paz interior, você fica, enfim, é muito, muito bacana. Então, são alguns resultados de quando a nossa estima está elevada, tá? Então, já as características da baixa autoestima as características da pessoa que, né, sempre se põe para baixo, insegurança, inadequação, né, achar que eu não me dou com aquele ambiente, com aquele local, dúvidas constantes, sentimento vago de não ser capaz de realizar nada, e também entra sempre aquela necessidade de agradar. Uma das principais características da baixa autoestima é essa autoafirmação constante, que é estar sempre agradando e tal, por isso nunca diz não, né? Então, é isso que acontece. Tá? Então, vejam bem, o nosso tempo, 12h14, temos até 12h25. Eu vou pedir para que o Ed possa fazer a leitura desse texto, pode ser, Ed? Pronto. Você pode, por gentileza, ligar o microfone e... Você está escutando? Sim, tranquilo. Vamos lá. O verdadeiro valor. Certa vez um jovem foi procurar a ajuda de um sábio e lhe falou que quando também se sentia desrespeitado... Vocês estão escutando? Sim, tranquilo. Tá bom a transmissão. Sim, vamos lá. Eu parei aonde? Desrespeito. Pouco valorizado, sem vontade de fazer qualquer coisa. O jovem queixou-se das reclamações que recebia dos amigos, de que ele era bobo, desajeitado, atrapalhado, e concluiu o rosário de lamentações, indagando em lágrimas, sabe o que fazer para mudar. Pronto. Pode continuar. Eu já terminei. Pronto. Tudo bem, obrigado. O sábio, sem olhar... Ah, não, pera. Eu não tinha visto, não, que o professor tinha mudado. Pera, para com isso. Deixa eu terminar de ler.
O sábio, sem olhá-lo, respondeu: Sinto muito, meu jovem, mas não posso fazer para ajudá-lo, a não ser que você primeiro me ajude a resolver o meu problema. Qual o seu problema, sábio? Perguntou interessado o jovem, embora mais uma vez se sentisse em segundo plano. Quero que você consiga o melhor preço possível pela venda desse anel. Preciso pagar uma dívida hoje à tarde e, portanto, não posso deixar de ganhar pelo menos uma moeda de ouro. O jovem pegou a joia e, com um fio de esperança de depois receber a ajuda do sábio, saiu à procura de um comprador para o anel. Foi ao mercado e conversou com inúmeras pessoas, sem sucesso. Sempre que dizia o valor desejado, ria. Falavam em moedas de prata, de cobre, menos de ouro. Desanimado com o sol que se punha, depois de arder o dia inteiro, retornou o jovem para o sábio. Sábio, mais uma vez fracassei. Balbuciou cabisbaixo. Não conseguiu por quê? Se o preço não fosse tão alto, alguns me ofereceram cobre, prata. Isso é importante, meu jovem. Precisamos saber o verdadeiro valor das coisas. Quem melhor poderá avaliar esta joia? O joalheiro. Joalheiro, sábio. Então vá até lá e pergunte o quanto ele pagaria pelo anel. Mas não o venda. Traga-o aqui. Não vai se acabar mais, não. O jovem, agora meio intrigado, saiu em disparada e foi ao joalheiro, que prontamente o recebeu. Diga ao sábio que se ele quiser vender agora, não posso pagar mais do que 58 moedas de ouro. 58? Admirou-se o rapaz. Sim, certamente outros lhe pagarão mais, mas eu só disponho deste capital agora. Pronto, obrigado, Ed. Luana, por favor. Deu certo? O jovem não quis ouvir mais nada e saiu correndo ao encontro do sábio, que o recebeu calmamente. Meu filho, você é como este anel, uma joia valiosa e única. Você tem que se dar o verdadeiro valor. Se nós não somos joalheiros, se não sabemos de que material somos feitos, como vamos nos avaliar? Pior ainda, como exigir... Só um minutinho, Luana. Nilson, por gentileza, desligue seu microfone, por favor. Pronto, obrigado. Passa que o meu microfone estava ligado. Pronto. Luana, por gentileza. Pronto? Prontinho. Aí, retome da parte do meu filho, por favor. Meu filho, você é como este anel, uma joia valiosa e única. Você tem que se dar o verdadeiro valor. Se nós não somos joalheiros, se não sabemos de que material somos feitos, como vamos nos avaliar? Pior ainda, como exigir que os outros nos valorizem? Como você não sabia o valor do anel, não podia argumentar, e se calava diante das mais estapafúridas promessas da compra. Pode continuar? Por favor. Quer dizer, sábio, que não reconhece meu valor? Isso mesmo. Você tem todos os recursos possíveis para vencer qualquer dificuldade. Só precisa desbloqueá-los e fazer um bom uso deles. Seus amigos não são o problema. O problema é o seu bloqueio. Descubra seus recursos, apague padrões negativos de comportamento e mude. O jovem
acabou admitindo que, às vezes, é mais fácil colocar a culpa no outro do que reagir e entender que a solução está conosco. Bacana, né, essa história? Né, o rapaz que foi lá estava sentindo, dizendo que todo mundo estava contra ele, não sei o quê, e que aí, quando foi ver, vender a joia, saiu vendendo para todo mundo, né, oferecendo. Mas só que é aquele negócio, quando você não se dá o valor, então acabam que você não reconhecendo a grandeza, né, da riqueza que é em você. Então, quando você se reconhece como pessoa valiosa, pessoa única, então, então acontece justamente isso. Acontece que você passa a se valorizar mais, passa a se amar mais, e assim você passa a ser mais responsável por si. Tá bom? Texto muito bacana. Então, é esse o exercício, tá? É esse o exercício que eu proponho para vocês, tá? De vocês passarem a refletir mais sobre vocês mesmos, tá? Sobre quem é você, sobre suas características, sobre suas características. Meu amigo, tem que ser tudo de descer. Deixa eu Ok, por gentileza, de silêncio. O que é isso? Por favor, Luciano. Ok, obrigado. Tá? Então, é esse exercício que eu vou propor para vocês, tá? Eu vou colocar no grupo, tá? No grupo da sala de aula, assim como os slides que eu estou passando aqui para vocês, o PDF deste arquivo aqui, para que vocês possam fazer no caderno, tá? Mas não é para mandar para mim, não, tá? Não é para mandar pelo WhatsApp, nem pelo Google Sala de Aula, é só para que vocês possam exercitar esse autoconhecimento. Vocês vão lá e colocar alguns de seus dados, nome, apelido, se tiver, idade, onde nasceu, signo, uma banda, uma música, enfim, uma coisa que você ama. Então, é essa a atividade que eu vou colocar lá para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Repetindo, não é para mandar, tá? Não é para mandar, não. É só para que vocês possam refletir e possam exercitar esse autoconhecimento, tá bom? Muito bem, aqui os créditos da projeção de hoje. Quero dizer que muito obrigado pela a presença de todos vocês, muito obrigado pela a participação. Aí, Lucinho, eu vou pedir, por gentileza, que você possa... Sim, e aí, professor, a gente não vai falar sobre o Pantanal, não? Pronto, pode ser, já. Deixa eu só finalizar aqui, tá? Só um instantinho. Lucinho, você já fez a frequência? Muito bem, cadê o Lucinho? Ok, não acredito que sim. Tá, então, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela participação, e é isso. Tire um tempinho, tá, para vocês, tire um tempinho para que vocês possam refletir sobre as suas características, sobre os seus gostos, sobre as suas qualidades, e valorize sempre, tá? Valorize sempre as suas qualidades, valorize o que você tem de bom, potencialize isso, tá? Um abraço bem forte, um cheiro, e lá no grupo da sala de aula eu vou deixar lá o arquivo para que vocês possam estar exercitando esse autoconhecimento. Forte abraço, até mais. Lucinho? Pronto, Paulo. Você fez a frequência, meu caro? Por favor. Fiz. Aí eu posso parar de gravar também, né? Pronto, por favor. Gente, vocês